Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos começar a transmissão agora sobre problemas que a maioria das empresas tem. Uma série de itens de uma maneira um pouco mais rápida do que foi o última live que a gente fez, mas é a gente tentar junto encontrar os motivos pelos quais a gente teve esses problemas, certo? Eu convidei o Francisco, que é um engenheiro muito amigo meu, trabalha com a gente, para juntos debatermos acerca desse tema. Tudo bem, Chico? Tudo bem, agora beleza Ótimo. aqui. Então vamos lá. A ideia básica que eu comentei um pouquinho antes da gente começar aqui, que você ainda não estava me ouvindo, era que a gente vai falar um pouco hoje sobre a maioria dos problemas que os empresários enfrentam no seu dia a dia e, claro, depende de empresa para empresa, mas eles nem sempre compartilham isso abertamente com seus amigos, com seus pares, ou porque eles consideram que isso é uma fraqueza deles, ou porque é uma característica própria da situação. Então a gente elencou, em função de toda a experiência da gente, o que a gente considera que são as coisas mais críticas. E o primeiro que aparece é a sensação de solidão que o empresário se sente, porque normalmente ele não tem uma equipe preparada e nem pessoas de confiança para ele trocar ideias. O que você acha disso, Francisco? É uma coisa que todo empresário, principalmente os pequenos, né, eles passam por isso, porque realmente não tem, de um modo geral, ele não tem como sustentar uma equipe que consiga conversar bem com ele e muitas vezes ele não leva é, é, os problemas, as dores dele para fora por vergonha, porque não acha que os outros são capacitados. É muito comum o empresário não levar os problemas, por exemplo, para a esposa, porque a maior parte das esposas não compreende o problema que ele está vivendo. Muitas compreendem, mas é, é, assim como não levar para um irmão, para um pai. Então, essa falta de ter com quem falar traz uma sensação de solidão absurda para É, o empresário. e na própria empresa, às vezes é difícil, porque às vezes ele está tratando de assuntos confidenciais, que Sim, não é nem a falta de um par. Ele não acha então, conveniente é, dividir com um funcionário, vamos supor, ele está num momento financeiro difícil, ele está sem lastro, ele foi pego no contrapé. Às vezes ele fica receoso se ele tem que dividir isso com o funcionário. Então, é o que eu sempre comento, isso é uma situação, uma dor que hoje em dia as pessoas costumam falar, as dores do empresário, que é facilmente solucionada com uma mentoria. Se sim, você tem um mentor, o mentor é um conselheiro, é um amigo, é um cara experiente que está do teu lado, onde você troca essas situações todas. Por exemplo, ontem eu estava com um cliente da gente conversando, eu falei, pô, por que você não experimenta montar uma situação assim, assim, assim? Falei, pô, já pensei no passado, acabei largando mão porque eu achei que ia ficar caro, e de repente com você falando voltou a ideia toda. Falei, pô, então vamos voltar a conversar. Então a ideia de você ter alguém do seu lado hoje, eu acho fundamental, porque essa sensação da gente estar certo o dia inteiro sempre me incomodou muito, não nego, porque é complicado, principalmente quando se fala em decisões estratégicas. principalmente porque ninguém está certo o tempo inteiro, né? Com certeza. Daí na empresa é outra coisa, às vezes você divide, mas a empresa não tem peito de falar que você está errado, tem dessa, né? Sim, sim. Agora, Isso, uma outra situação que incomoda profundamente os empresários hoje é estresse financeiro. sim, Concorda? sim, porque Porque isso toda afeta empresa é um desafio, né? e afeta tudo. Afeta a relação do empresário com os filhos, a relação do empresário com a própria vida dele, porque ele tinha um determinado padrão de vida, estava acostumado, sei lá, a ter o seu veleiro, a ter a sua casa de praia, a sua casa de campo. De repente, ele se vê numa situação em que ele tem que cortar algumas dessas coisas. Isso traz um estresse absurdo, que ele tem que saber como lidar. E normalmente você não aprende como lidar do nada, né? E nem em livro de autoajuda. Você, na verdade, você aprende como lidar discutindo com pessoas que tenham experiência, que possam te trazer essa experiência
e possam, obviamente, aliviar essa carga de estresse que surge por conta dos problemas financeiros. E outra coisa, hoje o mercado é muito volátil, né? Hoje as coisas, o que deu certo ontem pode não dar certo amanhã, né? Então hoje a posição de vendas não é mais uma coisa. Antigamente eu lembro, eu fazia projeção de vendas por ano inteirinho para a empresa e eu tinha um nível de assertividade fantástico, porque eu levava em consideração sazonalidade, isso aqui. Hoje são tantos fatores que influenciam e de uma maneira tão rápida. Hoje, e a gente tem uma influência política muito grande, tanto que todo mundo fala, ó, só decola depois do carnaval, aí tal época não vende, esse ano é ano político. Em resumo, e isso tudo muitas vezes afeta o caixa. Sim. Porque hoje as vendas não existem, não é como antigamente, onde todo mundo praticava margem confortável. Não tem isso. Hoje as margens são apertadas. Então, qualquer variação... E outra coisa, antigamente a gente sabia preço de cabeça. O cara falava, isso aí custa 10, isso custa... Hoje não tem mais referência de preço. O preço que cada empresa está praticando o preço que quer. É complicado isso, o mercado está muito difícil. Sim. Então, você hoje trabalhar com pressão financeira, tendo que ter lastro, capacidade, isso enche a cabeça do funcionário, do empresário, e realmente dificulta o dia a dia dele, e ele leva isso para casa. E aí, o outro ponto, que é o equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional, que é afetando... tipo chegar em casa e desligar o programinha, agora eu não estou a trabalho, agora eu estou em casa. Isso não existe. Eu vou ser muito franco com você, eu sou um cara, tenho 65 anos, eu nunca consegui desligar esse botão. Eu acho que eu não fui fabricado com esse botãozinho. Porque do jeito que eu venho do trabalho, eu chego em casa. Então eu tenho que transformar a minha vida profissional numa coisa tranquila, senão eu volto para casa do jeito que eu saí do trabalho. É assim, dependendo do nível do problema, eu até consigo isolar, mas só que tem problemas que estão num nível tão profundo e difícil que você não consegue isolar no seu relacionamento na sua casa, que você não consegue isolar no trânsito, que você não consegue isolar na hora de dormir. O problema continua te martelando porque você não encontrou uma solução. E muitas vezes a solução você encontra, como as grandes empresas fazem, com brainstorming. Só que você, como uma empresa menor, que não tem várias pessoas para dividir o problema e para discutir o problema, você precisa de um apoio externo. Esse é um fato que precisa estar claro para a maioria dos empresários pequenos e médios, que é, se você não tem uma equipe para montar um brainstorming, você tem que montar essa equipe. E você vai montar essa equipe, muito provavelmente, não com funcionários, e sim com gente externa, com consultores, com mentores. E você precisa disso. O que você falou é verdade, porque a empresa, quando você está pressionado na tua empresa, você não está girando da maneira que você quer, queira ou não, o teu limite cai, você fica um cara mais irritado. Você chega em casa, teu orçamento está totalmente desvinculado da empresa. Chega em casa, teu filho quer comprar um negócio, fala, putz, o cara quer comprar um negócio, bicho, estou numa situação. E por quê? Porque realmente é difícil desligar. Então, agora, se você tem equipe, se você tem com quem conversar, você troca ideia, encontra soluções, porque tudo tem uma solução. E a tranquilidade só vem quando você tem um plano de ação. Então, a gente tem que discutir os problemas para tentar identificar a causa deles e montar um plano de ação. Entendeu? Isso eu acho importante. Agora, um outro ponto que eu acho hoje, olha, eu vou falar de tudo que eu ouço quando eu vou para cliente, quando eu falo, quando eu estou num churrasco, quando eu vou correr, como está difícil encontrar gente. Então, hoje, não é só um problema de gestão de pessoas, porque gestão sempre foi difícil e agora cada vez mais. Porque as pessoas hoje realmente você tem que não só contratar, você tem que contratar, valorizar, treinar, qualificar, fazer elas absorverem o teu DNA, assumirem o teu estilo, a tua empresa. Isso já é uma tarefa difícil. Muito difícil. Agora, soma-se isso, hoje muitas empresas aparecem um problema, enfrentam um problema seríssimo de rotatividade de pessoal. Inclusive, é uma questão, eu diria que é uma questão cultural
das gerações atuais, inclusive, Edelson, o que torna mais difícil ainda. As gerações atuais, talvez por terem passado a vida inteira na bonança, né? A gente sabe, porque nós vivemos aí a década de 60, nossos pais viveram a Segunda Guerra e sabem as dificuldades e o quão importante é estabilidade. As gerações atuais não têm essa noção, que para piorar, a própria falta de noção da necessidade de estabilidade vem do fato de nós termos concedido excesso de estabilidade a eles. Porém, assim, isso tem remédio, isso precisa ser abordado, porque sem ser abordado não se resolve. E é fundamental para uma empresa que haja algum tipo de lealdade entre o funcionário e a empresa. Lealdade no seguinte sentido: eu recebi dessa empresa treinamento, eu hoje sou o que sou por conta, em grande parte, do que eu absorvi, do que eu fiz nessa empresa. Antes de eu simplesmente cair fora por causa de R$ 10 por hora, eu vou conversar, eu vou tentar chegar em um ponto melhor. Ou será que o que eu tenho hoje não é melhor do que os R$ 10 por hora? Não sei. Existe hoje um problema que eu estou vivenciando junto com um amigo meu, que é uma funcionária que durante anos trabalhou e se desenvolveu dentro da empresa, e hoje ela está dando problema para a empresa. Simplesmente porque ela não quis conversar, não quis buscar uma solução para o caso dela. E aí ela começa a dar problema, por quê? Porque ela está há muito tempo na empresa e aí ela não quer ir embora, ela quer que mandem ela embora, né? E isso é um problema seríssimo. O que eu vejo, tanto na minha experiência profissional quanto agora não, já faz um tempão que a gente dá consultoria, é que uma coisa é real, são poucas as empresas que investem verdadeiramente nos profissionais, né? As pessoas mudaram de status, não chamam mais de funcionário, chamam o cara de colaborador, mas não mudou nada. É só um título, porque hoje é chique chamar de colaborador. Sim. Hoje empregado doméstico é secretária, hoje tem tudo, os caras mudaram a semântica do negócio, mas é tudo igual. Entendeu? Porque no fundo, hoje, são poucas as empresas que investem no funcionário, que nem nós que trabalhamos numa empresa que incentivava a gente a fazer pós-graduação, lembra? A gente fez mestrado, fez emprego. Hoje não existe isso. Você lembra do CAD que foi comprado e eles obrigaram nós todos a aprendermos o CAD em 1982, né? Ou seja, naquela ninguém época. fazia ideia do que era. Então, e hoje, você vê, as empresas hoje, elas, assim, isso é uma avaliação totalmente pessoal minha, não estou embasado em estudo nem nada. Hoje, realmente, existe um achatamento salarial, as pessoas ganham muito menos que ganhavam antigamente, em todas as suas áreas, em todos os seus níveis. Consequentemente, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade do que antes para conseguir as coisas. São poucas as empresas que investem, muitas das que investem realmente é de tirar o chapéu, é de bater palmas, existe um amor muito grande dentro da empresa, mas a maioria delas não investe em nada. O funcionário fica lá dentro, ele aprende meio que por osmose, existem aqueles treinamentos simples, que na verdade não é um treinamento, eu diria que é um alinhamento, onde o gestor explica mais ou menos, entrou um programa novo, vai ser assim, vai assar. Os softwares hoje que são cada vez mais, como se diz aí, friendly, amigável, quer dizer, o cabra aprende mais fácil. E isso é um lado, as empresas investem pouco. Por outro lado, o funcionário hoje, é claro, não tem esse negócio que você falou, preocupado com a empresa. Ficou mais frio esse relacionamento. E por outro lado, todo mundo sabe hoje que contratar é muito difícil. Hoje você contratar uma pessoa é difícil. Principalmente a pessoa que tem a capacidade, né? Isso é o mais difícil. Porque hoje você vai pegar um cara aí e ninguém tem emprego. Os caras, você pega, você contrata recrutador, faz o que você quiser.
Aí no dia da entrevista falta metade. Todo mundo combinou, marcou e ninguém vem. Aí vem Sim. cara na entrevista que, meu Deus do céu, o cara caiu de paraquedas lá, o cara nem vem direito, nem preparado o cara vem para a entrevista que ele vai fazer. Tu E faz isso eu vou te ideia de falar, que. eu passei recentemente situações de cara de alto nível, cara de diretoria, que eu participei do processo seletivo dos caras, pô, eu vi coisa que eu falei, pelo amor de Deus. Um cara pedindo um salário alto, eu falei, meu, esse cara tá de brincadeira comigo. Então hoje a gente tem essa dificuldade e, consequentemente, as empresas não conseguem evoluir. Você tem todo empresário, pô, tô querendo contratar, não tem gente de nível, ó, preciso trocar minha equipe toda, isso não se encosta em todo lugar. Ah, se eu pudesse, eu trocava todo mundo por um novo. Sabe? Então, quer dizer, não existe mais aquele amor com o cara, vou manter, vou qualificar esse cara. Por outro lado, o cara também não faz. Então, resumindo, antigamente, há 20 anos atrás, quando as pessoas chamavam a gente para ajudar, a gente falava, olha, você precisa dominar profundamente o produto e precisa saber vender. Hoje, para a tua empresa ir para frente, em primeiro lugar, é ter gente. Se você não conseguir manter equipe com você, você pode dominar o que você quiser, pode vender o produto que você quiser, que você está frito. Você tem que ter equipe. E é o mais difícil. Às vezes tem cliente meu que tem, aguardando, tem uma demanda maior do que ele é capaz de dar vazão. Por quê? Porque ele não tem gente suficiente para dar vazão. Sim. Entendeu? Porque uma pessoa dentro da tua empresa, além de você treinar ela tecnicamente para o desempenho da função, ela tem que, sabe, entender qual é o DNA do negócio, qual é o papel, tem que valorizar o cliente. Em resumo, tudo isso está cada vez mais difícil. E faz com que isso se torne um problemão na mão do empresário. Então você imagina, você abre um negócio hoje, você tem, primeiro problema que ele falou, problema financeiro. Pô, o cara não é problema. Gestão financeira é difícil. O cara fazer a gestão de fluxo de caixa bacana, o cara fazer uma previsão de recebimento, de saída, analisar, ter um bom relacionamento com o banco, porque banco não se liga só quando precisa de dinheiro, o banco tem que se relacionar, você tem que manter um rate bacana, você tem que ter uma troca com o banco, fazer operações com o banco, tipo, operar um pouco o cartão de crédito, concentrar num banco, operar boleto no outro. Em resumo, você tem que ter capacidade e espaço para amanhã você precisar de dinheiro, o banco está do teu lado. Está Outra coisa, disponível. isso tem que fazer. Hoje você fala, eu pago em dia, não sei o que, eu não faço isso, você está atrapalhado, porque amanhã você vai precisar de uma coisa e o gerente, você vai ter que conversar o discurso todinho com ele. Então, outra coisa, você conseguir ter alguém para conversar, fundamental. Você está sozinho no negócio, quantas vezes eu já passei por isso também? Não adianta falar, eu estou falando aqui, eu sei tudo. Não, já passamos por isso aí, pô. Você chega e toma uma decisão. Que decisão eu vou tomar? Pô, eu vou trocar com o meu gerente. Pô, esse cara não pode saber desse assunto. Por exemplo, eu quero trocar meu financeiro. Estou achando que esse cara está ruim, eu vou conversar com o financeiro. Eu estou achando que vou te trocar. Então, você tem... Com quem eu vou trocar? Outra coisa. O mercado se movimenta. Pô, será que o meu produto ainda está legal? Não está? Você tem que ter alguém para conversar. Não é verdade? Sim, Tomar isso, decisão, gerir pessoas, tudo isso é importante. e isso é uma coisa que precisa ficar claro para o pequeno e médio empresário, que esse tipo de serviço, de mentoria, ele tem uma utilidade imensa para ele desenvolver as próprias ideias, para ele discutir, ter com quem discutir as ideias, poder crescer e evoluir como um todo a ideia dele. Porque se ele ficar preso só na cabeça dele, ele vai ter que viver da certeza própria, e a certeza própria pode levar ou para um super futuro ou para um super buraco. Tá. Né? Ou seja, Outra não tem. coisa, imagina as grandes empresas, essas grandes corporações, têm um conselho administrativo. É um bando de gente que se reúne para trocar ideia. Agora, é claro, não é tão simples quanto eu estou falando. Mas hoje, eu vou ser franco, algumas coisas que eu não consigo entender é o seguinte: como que hoje o cara monta uma empresa e não tem ninguém para se aconselhar? Isso eu acho absurdo, seja lá quem for. Vai falar, mas custa caro, custa caro. Tudo bem, o cara não tem bala para pagar um cara de alto nível, eu concordo. Isso é custo. Agora, pô, o cara não contratar uma mentoria de uma pessoa qualificada, não é ter eu tenho um coach. Que coach, rapaz? É um cara qualificado do teu lado, que de fato você já percebeu que ele entende, ele é o parceiro que você precisa para trocar ideia. Eu não consigo crer que o cara hoje
mantém uma empresa sem ter uma estrutura de aconselhamento, de troca de ideia, de validação de posições. Não consigo crer hoje nisso. Assim como eu não acredito em investimentos sem estudos de mercado, É estudos estudo de de avaliação mercado, né? financeira, não consigo crer. Ah, eu abri uma empresa hoje, qual é o mercado que você está? Não, eu faço tal coisa. E aí, qual é o tamanho desse mercado? É, O que você faz? Tudo tudo bem no que mais esse ou assunto é menos para não, outra conversa, né? tudo no mais ou menos não funciona, né? Eu acho que a gente tem que. A ideia desse bate-papo que a gente está fazendo, está encerrando mais ou menos agora, é isso. fundamento, o fundamento da empresa, do empreendedorismo, é saber onde você quer chegar. Não é só ter uma ideia. Se você não souber onde quer chegar, Não, e você outra nunca vai coisa, chegar. é tudo Como é que muito você caro. pega, como é que você chega em algum lugar sem botar o Claro, endereço no GPS? claro. Não, e outra coisa, é tudo muito caro hoje em dia, entendeu? E vai além do dinheiro financeiro. Hoje é o sonho do cara, sabe? Todo esse desafio, tudo isso custa muito, pô. O cara não pode se aventurar porque tem uma grande. Ah, eu fui executivo, fiz isso a vida inteira. Pô, você fez lá que tinha estrutura, tinha secretária, comprador, vendedor, fábrica. Você está sozinho agora, meu bro. Você não tem ninguém do teu lado. Entendeu? Então eu acho que o esquema hoje é esse. A ideia é a gente falar, como conseguimos falar um pouco sobre os principais problemas tais das dores, e lembrar que hoje eu acredito muito em mentoria, sabe? Não existe um cliente meu que me contratou, e nem o cliente que contratou a Regula que não atingiu o resultado que esperava. Tanto que eu concordo, já fiz inúmeras vezes contrato de risco. Hoje mesmo saiu um orçamento bem grande de risco, o cara quer ter um problema na empresa dele, eu apago em 90 dias. Por quê? É o prazo que eu preciso para ajustar a tua operação. Entendeu? Então, basicamente é isso. Eu queria agradecer para o Chico aí essa iniciativa da gente. É claro, é no início, a gente não está muito organizado, não está estruturado, mas eu acho que em pouco tempo vai ficar bem, bem legal isso tudo. Além de que a gente precisa compreender melhor como é que funcionam as ferramentas aí de Instagram, etc., né? Que isso é uma coisa, pelo menos para mim, é uma Para novidade, mim é né? novidade, não nego. Tá bem. Vamos Tá lá, Chico. bom, Obrigado por beleza. estar aqui com a gente. Combinado? Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Tudo de bom. Até mais. Tchau.